Bom dia, família. Que tempo poderoso, uma alegria estar com vocês e desfrutar dessa nova estação. Eu creio que Deus está ampliando a capacidade de vocês de manifestar o reino dele, não apenas nessa cidade, mas nas nações da terra. Toda a construção física também é um reflexo de uma construção espiritual. Esdras capítulo 3, verso 10, a Bíblia diz que os edificadores, eles estavam parafernados quando foram lançar os alicerces do templo. E havia ali o encontro das gerações. Aqueles que nasceram no período em que eles estavam exilados e os mais antigos. Os antigos haviam choro, os mais jovens havia alegria. E às vezes o sentimento que temos que a gente volta ao passado e ao mesmo tempo Deus nos projeta ao futuro. Eu sei que esse domingo não é um domingo qualquer. É um domingo que vocês estão debaixo de uma atmosfera para impulsioná-los para os melhores dias de vocês. E para mim é uma honra poder, de alguma forma, ver com meus olhos, ser parte daquilo que Deus está construindo em vocês e através de vocês. Ninguém constrói nada sozinho, e ver a gratidão do seu pastor, da sua pastora, pela sua entrega, pela sua generosidade, pela sua intercessão. Cada um se moveu de uma forma. E eu sei que vocês estão preparados para os melhores dias de vocês. A sua casa faz parte de um lugar onde os fundamentos, os alicerces, são a palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus está estabelecida, certamente há um mover sobrenatural. Nenhum projeto de Deus se perde na nossa vida. E eu tenho certeza que esse momento tão profético de 20 anos que vocês celebram, alguns chegaram agora, outros estão há muitos anos, mas tantos outros vão chegar aqui. E a verdade é que vocês não vão ter como reter aquilo que Deus está para liberar nessa temporada. Eu queria que você parabenizasse também alguém que está ao seu lado. Diga para ele: você está entrando na sua melhor temporada. Parabéns por isso. Que Deus abençoe, queridos. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Coisa boa. Que manhã poderosa. Aleluia. Aleluia. Dificilmente saímos aos domingos para ministrar. Eu sou pastor há 21 anos na mesma comunidade de fé. E temos construído, para a glória de Deus, uma comunidade simples, relevante, um ecossistema vivo, onde somos igreja não apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Temos influenciado esferas como educação, política, enfim, esferas culturais na igreja que pastoreamos, a Igreja Nova, que tem o seu campus principal em Niterói e algumas extensões no Brasil. E tudo isso é possível porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Eu estou acompanhado da minha maior equipe, que é a minha família. Quando alguém pergunta sobre nós, como que nós construímos igreja, nós construímos a partir da nossa própria casa. Famílias fortes são realmente o elemento principal para que possamos ter uma comunidade de fé. Então está conosco aqui minha esposa Cíntia, fica de pé, por favor, querida. Deus abençoe você, meu amor, e obrigado pelo seu sim. Quem não ouviu o nosso testemunho, nos conhecemos com 16 anos, quando estudávamos no Colégio Batista e nos convertemos ao Senhor, e ali construímos uma história em Deus que vai até a eternidade. E fruto do nosso amor e desse propósito, Deus nos presenteou com a Nicole. Ela está desfrutando desse espaço maravilhoso que essa igreja tem, que é mais do que um espaço infantil. Eu acho que é uma incubadora geracional ali, onde crianças estão sendo forjadas para serem os líderes do futuro. Você faz parte de uma igreja relevante. Os seus filhos são importantes. Você não tem ideia o quanto nós ficamos apaixonados. E a Nicole é um presente de Deus. Durante a mensagem eu conto o testemunho dela. Eu sempre amo contar testemunhos, e eu tenho certeza que Deus, Ele é especialista em nos edificar através do que Ele faz na vida um dos outros. Amém? O testemunho é o espírito da profecia de Jesus Cristo. Então, quando nós testemunhamos, nós estamos dizendo para Ele: faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Eu creio que Ele vai fazer. E pregar aqui no domingo para mim é uma honra. Embora eu não saia aos domingos, sempre estou na nossa comunidade, mas quando o Senhor tem uma agenda, quando o Senhor tem um propósito,
a gente se move, a gente diz sim. E eu quero agradecer também o pastor Marcelo, sua casa, que juntamente com os seus pastores sênior, nos convidaram para estar aqui. E a gente está amando esse lugar. Cada irmão que nos recebe, cada momento, seja na quinta. Gente, o movimento com jovens aqui é fire, é um negócio diferente. Os jovens e adolescentes dessa igreja são tudo estragados na presença de Jesus. Eles são chapados, gente, é uma loucura, Eu ficava aqui, é porque controlaram o horário, viu? Senão eu ficava ali nadando de braçada com eles. Parabéns todo o time, eu sei que é um time que faz isso, é um time que trabalha. Eu estou muito grato, cada um de vocês. Claudinho, obrigado por estar aqui com a gente. Um amigo que eu ministrava muito aqui nos Estados Unidos, ele ainda era um adolescente, que dava muito trabalho. Hoje ver você, o homem que você se tornou, pai de família, uma linda história, um empresário bem-sucedido, um servo do Senhor, eu sou muito grato. Vale a pena. Uma hora Deus cata esses meninos. Eu pregava acampamentos para 600, 800 jovens aqui nos Estados Unidos, o Claudinho estava ali, nada com nada, ia para o acampamento para namorar. Um dia Jesus pegou esse menino. Fala para alguém, ele sempre pega. E eu estou sentindo que ele vai pegar a gente aqui. Não, gente. Sabe, a gente fica sempre orando, pedindo, Deus, qual é a mensagem, qual é a palavra? Senhor, eu sou pastor e eu quero também fluir como pastor, quero edificar a igreja. Eu fico assim, buscando de Deus, sondando o coração de Deus, sondando o meu coração, minha motivação. E eu queria muito ministrar uma mensagem que está no meu coração sobre igreja relevante, a partir da igreja da Antioquia. Mas seu pastor falou assim, estamos em festa, é profético hoje. Aí eu vou deixar aquele meu sermão batista, presbiteriano de lado hoje. E vou dar lugar ao xereguedé. Eu vou falar, Senhor, faz o que você quer fazer aqui. Amém, gente? Já vivi muitos anos na tradição para desperdiçar um momento livre na presença do Senhor. Você está preparado aí, sim ou não? Fala para alguém, coloca o teu cinto. A gente vai decolar na presença de Deus. O tema dessa mensagem é honre a presença. E eu já quero convidar você, e ao abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, eu quero que você se expresse, gritando, celebrando. Nós somos uma igreja apaixonados pela palavra. Eu quero me sentir mais confortável ainda. Na igreja que eu sou pastor, quando abrimos a Bíblia, a galera grita, se levanta, se expressa, porque não existe poder de Deus sem a palavra de Deus. Não existe manifestação da glória, da Shekinah, a glória que Ele parte sobre nós, sem que o fundamento seja estabelecido. Então juntos, vamos abrir a Bíblia. Não, eles não entenderam. É assim, quando eu falar para vocês abrirem a Bíblia, ou ligar a Bíblia, vocês vão gritar, se expressar, ficar em pé, aplaudir. A gente ama a palavra. Essa igreja ama a palavra, sim ou não? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Aí, já pensou isso aqui pegar todo domingo? Dá um susto no pastor de vocês domingo que vem. Quando mandar abrir a Bíblia, dá aquele grito assim. E aí dá aquela rodada no poder ainda. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de número 8. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. E não há nada assim tão poderoso do que vivermos uma vida na presença, ministrar ao Senhor e ser ministrado por Ele. Há 20 anos atrás, aproximadamente, um pouco mais, ainda não era pastor. Já vamos ler o texto. O Senhor me ensinou sobre buscar a sua presença. E de forma muito orgânica nós começamos a fazer isso às 5 horas da manhã. E nós somos uma igreja que depois de 21 anos, nós estamos na mesma frequência, orando às 5 horas da manhã. Acabamos de construir uma casa de oração, toda de vidro, num jardim lindo, maravilhoso, que os seus pastores estarão lá para conhecer e ministrar, que tem uma árvore incrível, que sai de dentro desse jardim. E não é sobre a obra, é sobre a atmosfera daquele ambiente. E alguns dias nós temos mais de 300 pessoas orando 5 horas da manhã na igreja. Eu quero dizer para você que a gente só precisa começar, o resto Ele faz. O Espírito Santo, Ele é especialista em gerar tudo. Vamos falar sobre isso. Diz assim o texto: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá,
entrava para comer. Ela disse ao seu marido: eu vejo que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço: chama essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta, e este dissera ao seu moço: dizei-lhe, eis que você tem nos tratado com tanta honra. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: não, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta, e disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo em que celebramos 20 anos, obrigado por essa capacidade de expandir o reino através dessa construção, pelos corações dos teus filhos que pastoreiam essa igreja, por todo o time, Senhor, que faz parte de tudo que eles estão construindo e vivendo. Fala conosco nessa manhã, faz mais uma vez. Nós sabemos que o Senhor tem o inaudito para nos ministrar. Queremos te honrar em nome de Jesus. Queridos, eu sou apaixonado pelo ministério do Espírito Santo. E é interessante a gente enxergar a manifestação do Espírito Santo desde o princípio. E um texto bíblico que revela de forma muito simples, didática, que apresenta a manifestação do Espírito Santo no princípio, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é Gênesis capítulo 8, justamente quando Noé está dentro da arca. E ali, num ato muito profético, quando passado o dilúvio, ele abre a arca e ele solta o corvo, e o corvo não volta para a arca, porque ele se alimenta de tudo aquilo que é representado por um ambiente maldito, destruído, tóxico, carnal. É uma figura, uma tipificação das trevas. A Bíblia diz que então o corvo permanece. Imagina, depois de 40 dias de dilúvio, como se encontrava a terra, completamente destruída. E ele se alimenta de tudo aquilo que é uma representação da malignidade, daquilo que é morto. O corvo se alimenta daquilo que é morto. Mas a Bíblia diz que Noé também solta a pomba, e soltar a pomba, ela retorna para a arca, porque ela não encontra um lugar para repousar, trazendo um simbolismo muito claro do ministério do Espírito Santo no princípio. A terra era sem forma e vazia, ou seja, o Espírito pairava sobre a terra, mas não podia permanecer na terra. Então, nesse momento, a gente tem a representação do ministério do Espírito Santo no princípio, quando a terra era sem forma e vazia. Mas passado mais um ciclo, mais uma dispensação, Noé solta a pomba, e ao soltar a pomba, ela vai voltar com um galho de oliveira no seu bico. E aqui traz a representação muito clara do ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Os profetas eram portadores da mensagem de Deus. Por isso eles eram reconhecidos como santo homem de Deus. Uma referência não apenas ao seu caráter, à sua índole, que é tão importante, não pode ser desassociada, mas sobretudo uma forma de reconhecer que eles eram mensageiros da parte do Senhor. O galho de oliveira no bico da pomba era símbolo da palavra de Deus. Ou seja, Jesus mesmo, ele vai reafirmar em Lucas o que Isaías profetizou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar. Então, nós encontramos no livro de Gênesis capítulo 8, no momento em que o dilúvio se finda, na segunda forma em que Noé abre a arca e libera a pomba, nós vamos encontrar o ministério do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não está presente apenas agora. Agora ele está em Sairote, de dentro para fora. Ele está em nós. João capítulo 7. Jesus disse que no momento em que ele fosse glorificado, o Espírito iria permanecer sobre nós, dentro de nós, nos governando.
Mas a verdade é que quando nós olhamos o texto em que fizemos menção nessa manhã, de 2 Reis, capítulo 4, verso 8, nós encontramos aqui nitidamente o ministério do Espírito Santo com o ministério da igreja. A Bíblia diz que todas as coisas convergem. O Antigo Testamento é, na verdade, a sombra, enquanto o Novo Testamento, Paulo afirma, é a imagem real. Então nós precisamos olhar as Escrituras e interpretá-la a partir da própria Escritura. Então, esse texto em que nós encontramos aqui Eliseu se encontrando com a mulher rica de Sunem, na verdade nós temos o ministério do Espírito Santo se encontrando com uma igreja. A igreja representada por essa mulher rica era uma igreja que se relacionava. Ela tinha algum envolvimento com o Espírito Santo, mas ela não desfrutava da plenitude com o Espírito Santo. O texto diz que Eliseu, que era uma representação do ministério do Espírito Santo, ele passava por Sunem. E todas as vezes que ele passava por Sunem, aquela igreja representada pela mulher rica de Sunem, ela de alguma forma preparava um ambiente. Havia uma mesa, ele então se assentava, eles se relacionavam, mas em seguida ele partia. Até o dia que aquela igreja, ela se sente atraída. De alguma forma, ela entra num processo catalisador de querer construir um relacionamento mais profundo. Nós não queremos viver uma vida superficial no que diz respeito a nos tornarmos uma comunidade profética. E nós sabemos que só nos tornaremos uma comunidade profética se o Espírito Santo assumir o lugar que ele precisa assumir na nossa comunidade. Então paramos para pensar, o profeta é uma representação do ministério do Espírito Santo. A mulher rica de Sunem é uma representação da igreja. Agora essa igreja que se relaciona com o Espírito Santo, ela diz o seguinte: não, nós queremos mais. A fome aumentou. Nós queremos entrar em um lugar onde nós vamos de fato desfrutar de tudo que o Espírito Santo pode desfrutar. Quantos estão comigo aqui? E se ele está na casa, a gente não tem falta de nada. Durante muitos anos se ministrou, e eu respeito cada denominação, cada igreja, a forma que trabalha com guerras espirituais, batalhas espirituais, mas eu entendi ao longo da minha vida que se nós queremos vencer o mal, nós precisamos apenas atrair o bem. Exemplo, se apagarmos todas essas luzes, essa igreja ficará escura, mas o simples fato de acendermos as luzes, não haverá mais trevas, as trevas serão dissipadas. Então tudo que nós precisamos é aumentar o nível da presença. Se nós aumentamos o nível da presença, há um ambiente claro que ele se faz presente, e a glória dele, a glória que ele compartilha com a igreja, sua Shekinah, virá sobre nós, e todo o caos será transformado numa nova realidade. Então, lá atrás o Espírito pairava sobre a superfície da terra. No Antigo Testamento ele estava sobre, mas agora ele está em nós. Ele está na casa. Ele está aqui. A casa está cheia de fumaça. Há um ambiente preparado por ele para milagres criativos nessa manhã, para palavras proféticas, para palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, para que o sobrenatural seja o nosso natural. Nós vamos entrar nessa realidade. Agora, o que a gente aprende com essa igreja? Que ela era rica, mas se relacionava com o Espírito Santo do lado de fora. Porque até então o profeta nunca tinha estado na casa daquela mulher. Ele passava por lá. Ou seja, nós não vamos precisar do próximo aniversário para experimentarmos a presença. Nós não vamos precisar do próximo domingo, nós não vamos precisar do próximo pregador, da próxima canção, do próximo programa, do próximo retiro. Nós não vamos precisar da próxima revelação, porque quando nós atraímos a presença, ela fica na casa. Quantos estão comigo aqui? Não, você não sabe para onde Deus vai nos levar nessa manhã. Você está muito normal para quem Deus vai tomar a tua vida por completo hoje. Essa manhã não é uma manhã qualquer. Essa é uma manhã que nós seremos impactados pela glória de Deus. Ei, Ele vai pegar você hoje. Ei, então aquela mulher falou o seguinte: olha, está muito bom o relacionamento com o Espírito Santo. Passar por aqui, quantos são casados aqui? Vocês vão entender o que eu vou dizer. É melhor estar com a esposa
Na mesa ou no quarto? A igreja tem se relacionado com o Espírito Santo com uma certa distância. Nós queremos que Ele nos controle, mas na verdade nós queremos controlar algumas coisas. Nós queremos dizer para o Espírito Santo por onde Ele deve agir. Nós queremos dizer para o Espírito Santo, vem por aqui, e a gente se assenta aqui. Então o profeta passava e ia, mas ele não permanecia. Até o dia que a inquietação de uma igreja fez ela estar diante do seu pastor, o seu marido, o seu sacerdote. Cara, a gente precisa construir um quarto para um homem de Deus, porque quando ele passar por aqui, ele não vai ficar do lado de fora, ele vai entrar na casa, ele vai permanecer na casa. E esse quarto não é um quarto qualquer. Esse quarto precisa ser um quarto, obra de pedreiro. Eu pregaria só nesse tema, falando sobre a construção de um relacionamento com o Espírito Santo, que não começa por outro lugar, a não ser um alicerce contínuo na palavra. A Bíblia diz que não se tratava apenas de um quarto, mas esse quarto tinha um endereço. Qual era o endereço desse quarto? Diga comigo: andar de cima. A parte superior. O Espírito Santo não quer ficar na sala, e muito menos do lado de fora. Ele quer ficar no lugar mais alto da igreja, no lugar mais alto da casa. Ele quer estar no lugar onde Ele comanda, aonde nós podemos fluir livremente, aonde o Espírito de Deus está à liberdade. Ei, os dias de cultos normais acabaram. Nessa comunidade de fé, o Brasil e nações saberão o avivamento que Deus vai provocar aqui. Deus pode pegar alguém como eu, que era tímido, tradicional, batista, que na minha igreja não tinha nem bateria, e trazer o manto dele sobre nós. Ei, diga para alguém que está ao seu lado: eu estou facinho. Eu estou facinho. Vem um mover do Espírito sobre essa casa. Eu vejo ondas proféticas. Eu vejo ondas proféticas que vão invadir o coração de vocês. Então ela falou para o pastor da igreja: dá para fazer um quarto? Aonde? Em cima. Fala para alguém: o Espírito Santo. Não, pode ser melhor, fala para alguém: o Espírito Santo quer ficar no lugar de direito nessa manhã. Nós não vamos apenas falar seja bem-vindo, nós vamos falar toma o teu lugar. Durante muito tempo, para mim, pregar fora do tablado, enfim, do palco, era muito difícil, porque eu pregava com o microfone, inclusive, no pedestal. Durante muito tempo, para mim, pregar sem um terno e uma gravata era muito difícil. Usar uma bermuda era muito complexo. Só que teve um dia que Ele me estragou. E eu sinto lhe dizer, Ele vai te estragar. Eu lembro que minha mãe falava assim para mim: é estranho esse pessoal, a forma que eles cultuam. Não tem necessidade de gritar, não tem necessidade de pular. Minha mãe toda comportada, daqui a pouquinho minha mãe estava. Daqui a pouquinho mamãe tendo visões. Daqui a pouquinho mamãe tendo palavras proféticas. Ei, Deus vai sacudir você. Você não serve fora da presença. Você não serve fora desse ambiente. Você só serve mergulhado no óleo, homem. Fora desse lugar a sua vida não tem sentido. Por isso você está numa fase que Deus está... Você entende português, acredito, né? Você está numa fase que Deus está ressignificando os seus próximos passos. Eu via nitidamente, eu vou pregando de acordo com o Espírito Santo vai me mostrando. Desculpa. Eu disse que Ele está tomando o lugar dele aqui nessa. Então, se Ele está tomando o lugar dele aqui, Ele vai fazer do culto que Ele quiser fazer. Fala para alguém que está do seu lado: você não está no controle. Quem está no controle é o Espírito Santo. E Ele me dizia como Ele vai ressignificar as suas decisões, porque algumas decisões da sua vida deram erradas, mas a partir de hoje eu via como Deus te entregava uma bússola, e Ele dizia: você não vai errar o alvo se você for guiado pela minha presença, diz o Senhor. Ei! Então aquela igreja disse: nós queremos que o profeta entre na casa. Ela estava dizendo: o Espírito Santo vem. Construir um quarto, obra de? Dá trabalho ou não dá trabalho construção? Mas pedreiro não era drywall não, irmãos.
Pedreiro tinha alicerce, tinha tijolo, tinha massa, tinha liga, tinha mão, tinha um envolvimento. Se nós não nos envolvermos nesse processo de construção, a gente não prepara o ambiente para que ele venha. Só que não tinha apenas quarto construído, no quarto tinha elementos fundamentais. Poderíamos falar de cada um desses elementos, como a cama, intimidade, como a cadeira, como a mesa, como o candeeiro. Elementos que são proféticos, que faz parte de uma vida que nós vamos nos relacionar, que vai abrir os olhos do nosso entendimento, que nos fará estar na mesa do relacionamento, que nos levará para a cama da intimidade. E agora o quarto está preparado, o ambiente está preparado, e é impossível, grave isso, time de adoração, é impossível, servos, voluntários, intercessores, irmãos, é impossível a gente preparar o ambiente e ele não vir. É impossível a gente preparar o ambiente e ele não chegar. Quando o ambiente ficou pronto, quem está chegando? O profeta. Aí o profeta que estava acostumado a ficar do lado de fora, agora decide entrar para o lado. O profeta chegou. Quando o profeta chega, a Bíblia diz que ele vai imediatamente. Ele chama Geazi e fala assim: você percebeu? Que mudou, essa igreja mudou. Diga para alguém: você percebeu que essa igreja mudou? Você percebeu que o louvor mudou? Você percebeu que Deus está mudando? Ele está fazendo sempre uma coisa nova. Deus é um Deus de novidade, de nova vida, nova história, sabe, novos caminhos, novos propósitos, novas direções. Irmãos, e aí o profeta olha para Geazi, e é uma forma de expressar como que o Espírito Santo trabalha. Ele age dentro de uma visão colaborativa com a Trindade. Veja que está nos tratando com muita honra. Mudou. Quando a gente muda a nossa atenção, a gente muda os nossos resultados. Aquilo que você mais se dedica é aquilo que você mais experimenta. Aquilo que você mais se dedica é aquilo que mais cresce. Se você se dedica à sua esposa, o amor vai crescer. Se você se dedica aos filhos, eles serão filhos intencionalmente validados. Se você se dedica ao Espírito Santo, ele vai vir. O problema é que às vezes nós queremos uma resposta sobre o ambiente que nós não criamos. Agora o ambiente está preparado. Tem alguém comigo aqui ainda? Tem alguém comigo aqui? Você está vivo ainda aqui? Só está começando. Você vai rodar aqui hoje. Você vai ter que dar um jeito de arrumar alguém para te levar para casa, que você vai estar proibido de dirigir, de tão embriagado que você vai estar na presença. E aí o profeta, que é uma tipificação do Espírito Santo, fala assim: está tratando a gente com tanta honra, o que pode ser feito? Aí agora a gente começa a perceber que uma igreja que constrói um relacionamento, um ambiente para o Espírito Santo, é uma igreja que muda as suas prioridades. Geazi e Eliseu trouxeram aquela igreja na porta e a perguntaram: o que pode ser feito por você? Tem alguma coisa que pode se falar perante aos governadores, perante as autoridades? Tem alguma coisa que você precisa? Em outras palavras, eles estavam dispostos, sabe, a fazer o que fosse preciso. E aquela mulher diz: não. Por quê? Porque uma igreja que tem a presença de Deus não precisa de mais nada. Prédios é consequência, sonhos são consequências. Quem tem a presença de Deus não precisa pedir nada. Aquela igreja sai de um ciclo vicioso em que atrai a presença para pedir alguma coisa, mas agora que tem a presença não precisa pedir mais nada. Isso é um nível de maturidade de uma igreja que não se move pelas mãos de Jesus, mas pelo coração dele. Nós não estamos aqui nessa manhã para pedir alguma coisa. Nós estamos aqui para desfrutar. Nós estamos aqui para adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui para honrar a presença de Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa.
O caráter de Deus é imutável, não muda, não sofre variações. E eu acho tão impactante, porque o profeta estende as opções, dizendo, em outras palavras, o que você precisar, nós estamos prontos para realizar. Mas uma vez que ela tem a presença, não do lado de fora, mas do lado de dentro, ela fala assim, em outras palavras, o texto não diz isso, mas nos dá a ideia, eu estou completamente satisfeito. Eu estou completamente constrangido só de tê-lo aqui, de poder senti-lo. O pior culto que tem é aquele que você não sente a presença. O dia mais difícil que tem é quando você não consegue perceber que Deus está falando com você. E sabe, na Bíblia, quem foi essa pessoa que ficou fora do culto e quando teve a primeira oportunidade de estar no culto, sentou na primeira cadeira? Lázaro. Jesus estava sempre na aldeia de Marta e Maria, em Betânia. Você muito pouco vê os momentos de intimidade de Jesus com Marta e Maria, a presença de Lázaro. Mas depois que Lázaro passa 4 dias, morto espiritualmente, fisicamente com a sua vida abalada, e ele recebe uma palavra de comando, não apenas para voltar à vida, mas ser desatado, quando a pedra da tradição é removida, que foram colocada pelas suas próprias irmãs. No capítulo 12 você vai ver Lázaro aonde? Na mesa com Jesus. Porque só valoriza a presença aqueles que em algum momento já não sentem mais. Então aquela igreja não precisa de nada. O que ela precisa? Da presença. A presença está ali. E ela simplesmente sai. Ela simplesmente, ela não se limita ao fato de receber alguma coisa do Espírito Santo, e ela está ali naquele ambiente desfrutando. Mas o Espírito Santo, por saber que nós não sabemos orar, pedir como convém, a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Por isso o Espírito faz o quê? Intercede por nós. O profeta manda a mulher voltar para o ambiente e diz para ela, você não quer nada, mas daqui a 1 ano você vai abraçar uma criança. Como assim? Ela entra em desespero por conta de uma vida que se passou, de um marido que era velho, de um sonho que talvez já não era mais parte do seu coração. E agora simplesmente ela entra em um lugar de constrangimento, porque ela não imaginava que algumas coisas seriam possíveis ainda na sua vida. Mas o especialista, que é o Espírito Santo, que sabe antes mesmo da gente falar o que a gente precisa, quando Ele é honrado e quando Ele está na casa, Ele sonda o nosso coração. Então não se trata do que você quer, se trata do que Deus sabe. E porque sabemos que Deus sabe exatamente que caminho Ele tem sobre nós, independente de estarmos aqui e abrirmos a nossa boca para pedirmos alguma coisa, Ele nos sonda, examina o nosso coração. Ele conhece os nossos dias, não apenas passado, mas o agora e o amanhã. Então Ele sabe exatamente o que fará sentido à nossa vida. Não, acho que você não está entendendo. O profeta olhou para aquela mulher, aquela igreja que nada queria, e disse assim, eu sei que você precisa de uma criança, porque não existe igreja sem expressão de frutos, não existe vida sem que haja frutificação, não existe crescimento sem olhar os resultados. Mas muitas vezes nós estamos correndo atrás do vento, querendo produzir resultados, mas nos esquecemos que o Espírito Santo é a força geradora da Trindade, é o ruá de Deus, é Ele que gera. Por isso Paulo disse, um planta, o outro rega, mas quem faz acontecer é o Espírito Santo.
E agora o Espírito Santo está entrando em cena numa igreja que está atraindo ele com seu nível de honra, de preparar um ambiente, e está dizendo para ela assim: ei, sabe, eu sei o que você precisa, eu sei o que eu posso fazer para trazer sentido à tua vida. Pastor, talvez isso não fique tão claro para você, mas deixa eu dar o meu testemunho. Com 21 anos casamos, em santidade, nos separamos. Ainda com 21 anos de idade, fui ordenado pela convenção ao ministério pastoral. Com 22 anos, estou pastoreando a primeira igreja. Saio da Zona Sul e o Senhor me leva para uma comunidade carente do Rio de Janeiro. E ali a gente começa a viver os nossos primeiros impactos dentro de uma cultura distinta, de uma realidade distinta. Alguns de vocês ouviram meu testemunho aqui na sexta-feira, em que sempre tivemos um coração de nos movermos em compaixão, seja através dos projetos sociais, seja levando algumas pessoas até mesmo para morar dentro da nossa própria casa. Isso foi tomando forma e crescendo, ao ponto de constantemente pessoas morarem com a gente, mas a gente não tinha filhos. Até que então, 2 jovens que moravam com a gente saíram da nossa casa casados. Nós olhamos um para o outro e nos questionamos: e a gente? Não teremos filho? E começamos a tentar ter filhos e descobrimos que tanto eu quanto ela sofríamos de esterilidade sem causa. Não foram 1 ano, 2, 3, 4, 5, foram 14 anos. E por onde a gente passava, a pressão social aumentava e as pessoas diziam: vocês não têm filhos? Vocês não querem ter filhos? A esposa, um pouco mais constrangida em lidar com esse tema, se sentiram desconfortável, e assim como eu, cada vez mais e mais isso nos machucava. Procuramos ajuda, fomos aos melhores médicos e decidimos fazer inseminação artificial. E quando decidimos fazer inseminação artificial e voltamos para casa, nos programamos para vender um dos nossos carros e pagar o tratamento, o Senhor falou com a gente: não que haja algum problema quanto à inseminação artificial, pelo contrário, é uma forma linda que Deus também faz, usando a capacidade que Ele deu ao homem também para cumprir o seu propósito. Essa é a minha visão bíblica sobre esse tema. Mas a verdade é que o Senhor nos deu a palavra, então a gente pensou: Deus não quer que a gente tenha filhos, então vamos continuar cuidando dos filhos que são deles. Ele é o pai dos órfãos. Mas o coração dessa jovem se angustiava, e desse homem se envergonhava. Cada exame, cada processo, cada pergunta, não estava se tratando alguém que estava começando a vida, mas alguém que estava com a idade avançada, e alguém que não conseguia enxergar pelas suas crises que Deus precisa disso, autoridade para continuar falando sobre alguns temas. Era um problema meu e não de Deus. Até um dia que ela disse: não vamos falar mais disso, isso me incomoda, isso também me incomoda. Inúmeras tentativas, todas as formas, e todos os meses era uma frustração quando ela entrava no período dela. Mas me lembro de uma madrugada que eu falei: Deus, não tem problema, não é um filho que me fará estar na sua presença todos os dias. O meu amor por você e a minha entrega por você será a mesma. Nós vamos continuar te servindo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Não é o que você faz, é quem você é. Mas alegra o coração da minha esposa. Todos os domingos apresentando crianças. Cuidamos de tantas pessoas dentro da nossa própria casa. Pelo menos alegra o coração, ainda que o Senhor não tenha um filho para a gente. Eu me lembro que aquele mês ficou mais apertado as coisas. Nós fomos para o Ceará, não sei se tem algum nordestino aqui, louvado seja Deus, vocês são demais. E a gente estava numa conferência, num evento, e ela foi ministrar, e eu fui ministrar nesse evento. Cheguei no hotel, Beach Park, um lugar incrível. O marido, quando chega no hotel, fica logo feliz da vida. E ela disse: longe de mim, Satanás. Estou naqueles dias, e mulher, naqueles dias você só tem uma coisa para fazer: interceder, meu irmão. A unha cresce, a sobrancelha cresce. Ela pergunta assim: o que está acontecendo? E ela olhou para mim: eu estou naqueles dias. Eu disse: sim, senhora. E eu fui quietinho para o culto, ela foi quietinha. E quando ela vai abrir a palavra para ministrar,
Vem uma irmã daquelas arretadas do helicóptero, meu irmão, que joga a mão para cima e vem rodando, e vem marchando. E aquela irmã bota a mão na barriga dela e diz assim: eu sou o Senhor que não me esqueci de você. E eu falei: Deus, por favor, não fala nada. São 14 anos, a profeta errou. E essa criança que eu estou te dando, eu falei: meu Deus do céu, agora errou feio. Lá atrás eu fiz assim, porque homem foge das conversas difíceis. Foge ou não foge? Foge ou não foge? E quando a profeta entregou, eu baixei a cabeça, fiquei assim, ó. E aí ela, muito educada, uma psicóloga, pastora, clássica, ela: amém, querida. Tipo assim, está na hora da palavra. Mais uma profecia, não era a primeira e nem a última. Milhares de profecias. Antes de casar, Deus falava de filhos. Com um mês de casado, a gente ganhava presente, ganhava roupa de criança. As roupas estavam envelhecendo e o coração sofrendo, porque eram 14 anos. E eu sabia que ela estava naqueles dias e eu não queria saber. Mas tem ambiente que Deus não só está presente, mas porque Ele não é gente, que Ele faz umas bagunças. A irmã dele manda vassoura, e a irmã veio. Eu falei: alguém segura essa irmã porque ela vai voar. E a irmã da vassoura chegou perto dela, botou a mão na barriga dela e falou assim: eu sou o Senhor que te digo, essa criança está aí. Aí eu falei: gente, socorre, que essa é louca. Só que a loucura dela pegou na loucura dessa aqui. E essa aqui deu uma balançada. E nisso que deu uma balançada, deu uma machada, orou em línguas. E disse: meu Deus, é minha mulher. Deus está na casa. Não se pode reagir, gente. As mulheres começaram a se levantar e tocar na barriga dela. E à medida que as mulheres tocavam na barriga dela, as mulheres iam caindo, um movimento louco. Nós chegamos no hotel, ela olhou para mim e falou assim: e aí, o que você achou? Eu disse: da pregação. Eu disse: não estou falando da pregação. Porque mulher fala uma coisa, a gente vai por outro caminho. Eu senti, foi forte, né? Eu amém, eu quieto. Voltamos para o Rio de Janeiro. Não me lembro se domingo, segunda. Voltamos. Eu tinha uma viagem e eu ia ministrar fora. E como de costume, quando a gente viaja tem que trazer uma lembrancinha, um chocolate. Trouxe uma lembrancinha. E eu voltando, ela falou: tem um presente para você. A gente se emociona, porque está muito vivo dentro da gente ainda. E a gente se emociona porque a gente está honrando o Espírito Santo. Lucas 1,37 diz que Ele é o Deus do impossível. Essa é uma manhã que Deus vai abrir ventres aqui. Ele me disse isso. Dentro de um ano nós vamos ter notícias de mulheres que não podiam engravidar, mas que já são mães na eternidade, no coração de Jesus. Porque é isso que a gente tem desfrutado quando nós testemunhamos. E ela falou: eu comprei um presente para você. Eu corri, irmãos. Eu achei que era um relógio, estava numa caixinha. Eu gosto de relógio. Quando eu abri a caixinha, estava lá o exame de sangue e estava lá um sapatinho. Como assim? Se no final de semana ela estava naqueles dias, algo aconteceu no corpo dela. Ela buscou o médico, Dr. Carlos Arthur, um profeta. No dia que ele conheceu a gente, ele disse: vocês vão gerar. E essa criança será apresentada ainda na maternidade. E o primeiro beijo eu darei nessa criança, consagrando ao Senhor, porque Deus vai fazer. Eu, naquele meu desespero, dizendo: Deus, eu falei para ela: nem, a nossa linguagem, eu falei: nem é verdade. A Nicole, que está aqui de 7 anos, é fruto de uma palavra, mas é fruto de uma vida inteira honrando a presença de Deus. Quantas madrugadas a gente não tinha carro, a gente saía da nossa casa a mais de 1 hora de distância para orar às 5 horas da manhã na igreja, dizendo: Deus,
muda a história dessa cidade, toca nesse povo, vem sobre nós. Essa igreja não é nossa, essa igreja é tua. Esteja no andar de cima, governa sobre nós, faz o que você quiser fazer, nós não estamos no controle. Deixa eu te dizer uma coisa: é impossível honrarmos o Espírito Santo e Ele não marcar a nossa vida. Quando aquela mulher preparou o quarto, Ele veio. Ajuda aqui, Marcelo. Pega um lenço aqui, que o pastor está tomado. Aplauda o Senhor, queridos. É impossível você honrar o Espírito Santo e Ele não vir. Primeira chave nessa manhã. O Senhor vai me dando comando de horário aí. Aí o Espírito Santo para mim, eu que estou no governo hoje. Essa manhã é uma manhã de festa. Pode mudar o seu esquete, porque a gente só vai sair daqui hoje. Como eu vou embora mesmo amanhã, a gente só vai sair daqui hoje quando o Espírito Santo curar todas as pessoas que Ele tem para curar, quando Ele liberar todas as palavras proféticas que Ele tem para liberar. Nós só vamos sair daqui hoje quando a minha mulher colocar a mão no ventre de todas as mulheres que querem gerar crianças. Nós só vamos sair daqui hoje quando todos que têm uma chamada de oração, de intercessão, de casa de adoração vir aqui na frente. A gente só vai sair daqui. Ei, sabe qual é a glória de Deus? Esconder as coisas. E sabe qual é a glória dos homens? Encontrar o que Ele esconde. Eu tive uma visão quando eu cheguei aqui hoje no culto, e talvez foi o que me impulsionou a mudar a mensagem. Eu olhava para o painel e eu via ele estendido para as laterais, para o teto e para o chão, como fosse um cubo. E era um grande oceano. Eu via muitos mergulhadores sem nenhum tipo de equipamento, em águas profundas. Eu disse: Deus, o que é isso? Ele disse para mim: essa igreja não vai se relacionar comigo de forma superficial. Não vai precisar de equipamentos para acessar níveis de intimidade comigo, porque eu vou trazer a cultura da presença para essa casa. Eu vou trazer a cultura da minha glória para essa casa. Essa casa vai ter muitas meu Deus, essa casa vai ter muitas marcas de impacto social, sabe, de impacto, de influência na cultura da cidade. Eu vejo isso, o Senhor me mostra isso. Mas uma das marcas dessa casa vai ser uma casa que vai viver a cultura da presença. Aonde vocês passarem, a glória de Deus vai se manifestar. Primeira chave: faça o que for preciso, mas não deixe o Espírito Santo ficar do lado de fora. Traga ele para o andar de cima. Segunda: não se relacione com o Espírito Santo baseado naquilo que Ele pode te dar, mas naquilo que Ele é. Porque Ele sabe o que você precisa antes de você falar. Terceira chave para o Espírito Santo: não tem sonho morto e nem sonho antigo. Para o Espírito Santo, a Bíblia diz que o marido dela já era, ou seja, pastor, eu olhei para a senhora, isso me dizia: diga para ela que o tempo não passou, ela ainda vai viver os melhores dias do chamado dela. Eu via 3 livros que vão sair de dentro de você. Choqueai. E eu via que nesses dias, na guerra que vocês estão vivendo, que vocês não estão autorizados a lutar, Deus só quer vocês em silêncio e na presença dEle. Porque no meio da presença dEle, esse processo vai gerar uma revelação única. E você vai falar das crises nesse livro que você superou. Você vai falar de um mover criativo e empreendedor do reino. E você vai falar do sobrenatural também, do mundo profético. Se prepare, porque esses dias Deus está visitando projetos antigos na tua vida. A senhora desistiu de algumas coisas nos últimos meses, mas o Senhor não desistiu.
A senhora está atrás de descanso e Deus está querendo te dar trabalho. O Senhor diz que nesses dias Ele vai ressignificar algumas coisas. Nesses dias o Senhor vai preparar uma mesa de um grande concerto. E Deus vai te dar, engraçado que a senhora é mais ativa, mas Deus vai te dar uma mansidão. E essa mansidão vai ser como uma faca, que vai trazer cura e vai resgatar algo muito poderoso, diz o Senhor. Quantos estão comigo aqui? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para receber? Não, mas eu vou acabar a mensagem. Então, o marido era velho. Fala para alguém: para você passou, para Deus não. Talvez nós não queremos, talvez nós... Irmãos, para pensar. Quando o profeta falou para ela: você vai ter uma criança, qual foi a resposta que ela deu? Não minta. Tipo assim, não briga com as minhas emoções. Você sabe o que era uma profecia para uma mulher que vivia uma esterilidade sem causa, um marido estéril sem causa, depois de 14 anos? Passa bem. Eu queria saber de qualquer outro assunto. Só que Deus tem prazer de visitar as promessas antigas dentro de nós. 20 anos significa permitir que o Senhor visite as promessas antigas. 20 anos significa deixar Deus fazer o que Ele falou lá no início. Agora nós estamos prontos para viver algumas coisas. Lá atrás, quando Ele falou, nós não estávamos prontos. 20 na Bíblia fala de um duplo governo. O número 10, em 12 é discipulado, 10 é governo. O número 10 na Bíblia, quando nós chegamos a esse lugar de 20, é uma totalidade, de uma visão perfeita, de uma maturidade perfeita, aonde nós estamos aptos para enxergar o que está no coração de Deus e viver o que está no coração de Deus. Por isso, o número 20 é um número de visão clara daquilo que Deus está fazendo. Quando a sua visão, você está no oftalmologista, ela se cruza no 20/20, é porque a sua visão está perfeita. Então 20 na Bíblia e no contexto de vida, nós estamos prontos para viver a visão. É como que tudo que Deus prometeu e falou, agora chegou a hora de manifestar. Aquela mulher disse: não minta para mim, meu marido é velho. Você bateu na porta errada. Não é que Deus bateu na porta errada. Às vezes o nosso coração se fecha para algumas coisas, mas o poder do Espírito Santo é trazer de volta vida dentro de nós. E sabe o que eu acho interessante? Agora Deus vai dar data. Então pode falar para alguém: essa manhã é uma manhã de data. Se nós estamos celebrando uma data, Deus também vai dar data. E Ele está dizendo dentro de um ano. Daqui a um ano, quando vocês entrarem na outra estação, muito do que Deus está gerando no teu coração vai estar diante dos teus braços. Inclusive crianças. Crescimento. Uma igreja sem criança, uma igreja sem vida, gente. Eu tinha um problema seríssimo nos nossos cultos. Qual era o meu problema? Porque eu tinha pavor de criança andando no culto. Toda a estrutura que a gente tinha de igreja kids, e temos ainda, e aquilo era para evitar. Um dia Deus falou para mim: eu vou bagunçar teu culto. E no meio do culto, do louvor, as crianças começaram a pegar as bandeiras e dançar, e a cantar, e a gritar. Os mais incríveis são aqueles que fazem parte de famílias atípicas, e eles são tão espontâneos, tão proféticos, e eles começam a correr na igreja, eles começam a celebrar. E um dia Deus falou para mim: uma igreja com vida, uma igreja com criança. Então, o que Deus estava trazendo àquela casa que tinha dinheiro, mas não tinha vida. Porque às vezes estar aqui na América nos faz pensar em toda forma de enriquecer, mas não pensamos na verdadeira forma que podemos viver e desfrutar da vida. Dar uma criança àquela família era dizer que o dinheiro não compra propósito, mas a presença estabelece propósito. Ela era rica, mas não tinha filho.
Talvez tenha trabalho, talvez tenha empreendimentos, negócios, tem tudo, mas não tem a vida de Deus. E o profeta disse: daqui a um ano. Terceiro lugar, tudo que Deus promete, Ele gera. Se Deus falou, Ele vai gerar. Quarto lugar, dentro de um ano Deus gerou. O menino cresceu, diga comigo, cresceu, adoeceu e morreu. Algumas coisas morrem nas nossas mãos, só para a gente continuar dependente da mesma fonte. Como assim? O Senhor prometeu uma criança e agora a criança morreu? A Bíblia diz que imediatamente aquela igreja foi atrás de quem? Do profeta. E o profeta pegou a criança e levou a criança para onde? Para o quarto. A pergunta é: você precisa do Espírito Santo para começar, e você precisa do Espírito Santo para terminar bem. O quarto não é só um momento, a relação com o Espírito Santo não é só superficial na hora que eu quero. Eu fico pensando, imagina se aquela igreja tivesse deixado de se relacionar com o Espírito Santo. Fala para alguém: o quarto ainda está lá? A cama ainda está lá? Ou a gente cria ambiente para Deus só de acordo com as nossas necessidades? Essa igreja vai estar linda domingo que vem da mesma forma aqui. Essa igreja vai estar apaixonante na segunda-feira, no seu business, sabe, honrando o Senhor e as pessoas vendo Deus da tua vida. Essa igreja vai estar viva na quarta, na quinta, na sexta. Essa igreja vai estar viva até que Ele volte. Nós vamos estar apaixonados por Ele até que Ele volte. Ou seja, o quarto ainda vai estar pronto. Porque na hora que o menino morreu, ela foi até o profeta pegou o menino e levou para onde? Para a cama. Ei, você precisa da cama para começar, você precisa da cama para terminar os seus dias. Porque se você não entender que é na intimidade com Ele que você vai se manter firme até a eternidade, sabe o que vai acontecer? Algumas coisas vão morrer definitivamente na sua vida. Mas agora algumas coisas estavam morrendo naquela família. Não era porque Deus queria trazer luto, era porque Deus queria trazer o sentido do que nos faz mantermos vivos em sua presença. E o que o profeta faz? O profeta deita sobre o menino. Ou seja, intimidade não pode ser só no início, intimidade tem que ser que até que ele volte. A nossa agenda está muito ocupada. Deus está perguntando para a gente: eu tenho um espaço na sua agenda nesses dias? Para alguns pode ser loucura, mas abrir a porta do carro para ele entrar, botar uma canção, orar em línguas, no banheiro, louvando, nas suas necessidades, meditando, no aeroporto, aonde você estiver. Deus não quer andar com você de tempo em tempo. Ele quer que o quarto esteja pronto a toda hora, a cama esteja preparada. Ele quer, sabe, de alguma forma, deitar com a gente. Isso fala de intimidade. E quando a intimidade vem sobre o que está morto, o que está morto volta a viver. Por quê? Porque Deus só, quinto lugar, se eu me perdi, depois a mídia organiza. Deus não só gera, mas Ele sustenta o que Ele gera. Se foi Deus que gerou esse projeto aí, Ele sustenta. Se foi Deus que gerou esse relacionamento aí, filha, Ele vai sustentar esse relacionamento. Deus não é irresponsável. Tudo que Deus coloca na nossa mão, que Ele gera, Ele sustenta. Agora, sabe qual é o segredo? O segredo, ei meu Deus, que coisa linda. Eu sinto a presença de Deus aqui. Toca esse teclado, meu filho. Toca. Vem, toca. Faz isso, vem. Aumenta o nível. O louvor pode se preparando aqui. Eu sinto que a gente vai orar por milagres criativos aqui. Chore, canta e assoreba. Alguns estão sendo tocados agora pelo Espírito Santo. É Deus trazendo você para um lugar de honra, de reconhecimento, de governo sobre a tua vida agora. Oh meu Deus, que coisa linda. Se puder tocar esse sax para mim ali, meu filho. Libera. Nós queremos honrar o Senhor nessa manhã.
não sei como que o Espírito Santo vai fazer, se vai ter corredor de fogo, de glória, corredor profético, mas eu sei que Ele quer que a gente honre a Ele nesse momento. Eu quero que você comece a liberar palavras de gratidão no Espírito Santo. Eu vou continuar pregando. Deixa as lágrimas rolarem mesmo, deixa Ele te visitar, deixa Ele tocar, deixa Ele fazer o que ninguém pode fazer. Ele está dizendo, está tudo de pé ainda. Os meus sonhos para a tua vida estão de pé ainda. Eu ainda vou fazer um milagre criativo na tua vida, diz o Senhor. Sim, mais a tua presença, Espírito Santo. Nós queremos te honrar nessa manhã. Nós queremos te honrar nessa manhã. Quantos querem honrar o Espírito Santo? Quantos querem honrar o Espírito Santo? Antes de você falar, Ele sabe o que você precisa. Ele visita os sonhos antigos. Ele gera o que você não pode gerar. Ele sustenta o que Ele mesmo gerou. Uou! Há uma glória nesse lugar, queridos. Eu não consigo continuar ministrando, porque o Senhor quer começar a fazer milagres criativos agora. Tem alguém no nosso meio que nesses dias você sentiu um incômodo no seu seio, como um nódulo, como um cisto. O Senhor me mostra agora. E eu não quero você constrangida agora. O Senhor está te curando agora. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Eu vou continuar ministrando com você em pé, mas à medida que eu vou chamando algumas pessoas, eu quero que você venha aqui, porque o Senhor vai curar pessoas aqui, o Senhor vai tocar pessoas aqui agora.